Esquema de 3 zagueiros é defensivo no contexto do Flamengo, Renatão? Vamos lá. E aí? Cara, esse é o tal da manga com leite. É isso aí. Fala e vira uma verdade. Sistema de 3 zagueiros, não só no... Vamos lá, primeira coisa. O Flamengo é um clube que, historicamente, como cultura de futebol, a gente tem que respeitar a cultura de futebol dos clubes, é um clube que gosta de pôr a bola no chão e jogar. É um clube que joga, que teve sempre jogadores com uma capacidade técnica muito grande. Os grandes Flamengos da história são elencos muito técnicos, mas o 3 zagueiros não é necessariamente um sistema defensivo, não. Depende da função dos outros, depende se seus zagueiros têm liberdade para conduzir a bola e achar um passe vertical, depende se os seus alas vão jogar espetados, como os do Flamengo têm jogado, inclusive gerando profundidade, jogado quase colado na linha defensiva do adversário. Quais são os 2 jogadores que estão na frente dos 3 zagueiros? Você tem o Thiago Maia, que realmente é um cara que é mais de equilíbrio ali, mas você tem Vidal, você tem Arrascaeta, você tem 2 atacantes. Então, esse contexto do Flamengo. Se você me perguntar se um sistema com 3 zagueiros do Flamengo, com Varela de ala e Felipe Luiz de ala, Thiago Maia e... Como é o nome do menino que entrou lá? Contra o... Que é um volante... Igor Jesus. Maia e Jesus. Aí, Arrascaeta e Vidal e só o Pedro na frente. Pô, aí é um time que você olha para as características dos atletas. Você tem 2 alas que eles vão jogar colado na linha defensiva, não são alas de chegada toda hora. Você tem 2 volantes que são mais de destruição do que construção. Então, hoje, eu olho o futebol muito mais com função, não com posição. E também com características dos atletas. Por isso, para mim, é importante o casamento de características. Por que você tem um volante mais protetor, um que chega mais? Por que quando você tem 2 atacantes, você não tem 2 centroavantes? Você tem o Gabigol, que está rodando muito, que apesar de ter errado alguns gols aí nos últimos tempos, melhorou muito dentro dessa função. Eu tinha até um pé atrás, ele era um cara com essa capacidade de construção, e ele melhorou muito e tem ajudado sem bola também. Eu vi muito comentário meio maldoso, porque ele é um cara que está trabalhando muito sem bola, muito mesmo. Eu pego no pé do Gabigol quando ele faz as cagadas dele, de reclamar e tal, mas, cara, ele tem exercido um papel de liderança bem importante. Então, 3 zagueiros para mim depende. Dá para jogar com uma linha de 4 também, com 2 lateral presos, com 3 volantes, e você vai ser defensivo. Então, para mim, o sistema em si é importante para você ter uma referência no campo quem vai ocupar cada espaço, mas o futebol não é totó. Você fala o totó aí, não é falar pebolim aqui, não fica parado. Não fica parado. O futebol é movimento, e aí tem que ver a característica dos atletas. Dá para ter 3 zagueiros defensivos, dá para ter 3 zagueiros. Para mim, o Flamengo hoje com 3 zagueiros é um time talhado para atacar, é um time para controlar o jogo, para ficar com a bola, para ter zagueiros que façam a construção desde trás. Então, pelo menos para mim, não é um sistema, hoje, do Flamengo, um sistema defensivo. Bacana. Vamos lá, Vitor. E aí, tu? Então, tem até um ponto, entrando um pouco no que o Renato está falando, que 2 pontos, na verdade. Primeiro, eu acho que é um sistema que foi idealizado pensando no Felipe Luiz, ocupando essa vaga de zagueiro / lateral base ali pelo lado esquerdo. E eu acho que é um sistema que, teoricamente, em muitos momentos, como os laterais sobem juntos, os zagueiros vão defender as transições pelo corredor lateral, basicamente. Então, é um time que fica com um zagueiro. Se ele colocasse o Varela na zaga direita e o Felipe Luiz na zaga esquerda, diriam que ele é Pardal que está jogando com um zagueiro. Como ele não tem esses caras, né, e não colocou esses caras, dizem que é retranqueiro porque joga com 3 zagueiros. E aí eu acho que um dos problemas ofensivos, e queria ouvir a opinião do Renato, o Flamengo aplicando o conceito do jogo de posição, fazendo amplitude máxima o tempo inteiro e jogando muito pelo corredor lateral, né, especialmente no início da construção. O que eu vejo? Que o fato desses caras que estão jogando pelos lados serem pesados, né, tanto o Pablo quanto o Fabrício,
eles acabam não identificando bem o espaço ali no lado oposto à bola. E o fato deles não identificarem esse espaço mantém o Vidal mais preso, ou o Thiago mais preso, e acaba que o Flamengo tem um cara a menos dentro do bloco. Poderia ter um cara a mais dentro do bloco do adversário se isso acontecesse, né? Eu queria ouvir tua opinião. Cara, concordo muito contigo, porque principalmente o Pablo, ele nunca foi, pelo menos o Pablo trabalhou no Corinthians durante muito tempo, inclusive quando ele estava lá no Avaí, em 2014, eu fui um dos scouts do clube que identificou, ele acabou acho que indo para fora, para a França, e acabou voltando. Só que o Pablo sempre foi um zagueiro de um contexto de linha de bloco médio-baixo. O Pablo tem um pouco... E assim, isso acontece muito no Brasil. Quando você sobe e você se instala em fase ofensiva no campo do adversário, quando seu time se aluga o campo do adversário, como o Flamengo faz há muito tempo e é característica do clube, os zagueiros precisam encurtar o campo e subir junto. Só que o Pablo é um cara que não fica confortável com isso. Isso fica muito claro. O Pablo, o próprio Gil no Corinthians, que jogou com o Pablo, também tinha essa dificuldade. O Balbuena teve essa dificuldade com o Vitor Pereira na temporada passada, porque eles entendem que eles não são zagueiros para jogar com tantos metros nas costas deles, porque eles vão sofrer na velocidade. Então, às vezes ele vai segurar um pouco uma saída de cobertura, de ir para um embate, de ir para um duelo pessoal, porque a tendência de ele perder é grande. Eu acho que o Léo Pereira não, acho que o Léo é um cara bem corajoso para isso. E ele melhorou muito nesse sentido nos últimos anos, no próprio Flamengo, né? Muita gente dava ele como moeda de troca e tal. Enfim, mas eu entendo você não jogar mais um para dentro do bloco. Eu entendo como um momento de assentar a ideia. Sabe aquele negocinho? Você está entrando num lugar, você põe primeiro um pezinho, depois você põe outro. E eu acho que é isso. Eu acho que conforme o time for dando segurança, ele vai liberando um pouco, pelo menos o Vidal, né? O Thiago eu nem acho que é um jogador para jogar entre linha, nem entre linha de ataque e de meio de campo. Acho que o caso do Maia realmente é ser o limpador de trilho mesmo. Se o Pablo subir e tomar o come, ele vai entrar na linha e vai compensar o espaço. Então, acho que isso vai ser meio gradual. No Corinthians foi assim. Ele começou com uma saída bem sustentada, com muita gente, e aos poucos ele foi liberando, foi saindo. Em vários momentos, quando o Vera chega, o Vera já recebendo numa linha um pouco mais adiantada. Enfim, eu concordo com você que existe essa necessidade, mas eu também entendo ele segurar um pouco, porque o momento do Flamengo é de tomar confiança. É isso. Até anima, entendeu? De ganhar, a nova missão agora é estancar lá atrás, né, mano? É isso. O time que toma muito gol não ganha confiança, cara. Eu sou meu retranqueirinho, sou muito assim. Eu penso que primeiro você arruma lá atrás, para de tomar gol e depois você começa a desenvolver outras coisas. É isso. Maravilha. Não, confiança também eu acho que é tudo aí. Eu acho que tem muito disso. E a importância da vitória de ontem para também recuperar a confiança, tá? Mesmo tomando tanto gol, para você voltar, os caras acreditarem neles. A minha vitória de ontem, com relação a desempenho, ela tem algumas coisas legais, mas para mim ela é muito mental. A gente até brincava hoje no programa. Hoje eu acho que é o primeiro pós-jogo em paz do Flamengo em quase 2 meses mais de 2 meses de ano já. Então, os caras hoje foram para folga, baixou aquela loucura. Aquele né? Vamos lá. Eu acho que, cara, eu não preciso falar muito sobre isso, porque vocês estão dando aula, eu só estou olhando, né? Bom, a Mari botou aí, até uma pergunta legal, O Bruno Henrique é a peça que é para acertar o meio-ataque do Flamengo? Acho que antes de eu perguntar para você, Renato, só um adendo aqui importante. Tem uma galera que acha que, claro, vai depender da transição, vai depender como ele foi no pós-operatório, essas coisas todas, tem a questão da confiança, da velocidade, movimento. Mas, assim, dependendo aí, se ele voltar a ser o Bruno Henrique que ele era, você acha que ele pode ser a peça que falta para acertar? Ou se não fosse, virar um centroavante, por exemplo, como muita gente tem falado, que é um cara que tem estatura, sabe cabecear, sabe fazer gol, né? Então, de repente... E aí?
Eu gostei da Mari aí que ela mandou tipo o preço de produto no mercado, né? R$10,90. É isso aí. Um abraço para ela. Bom, vamos lá. Eu acho que Bruno Henrique hoje é uma incógnita. Não sabe de fato como ele vai voltar. Até porque ele é um jogador de potência, de velocidade. Sem físico, ele é um jogador que eu tenho curiosidade. Como que ele vai se reinventar? Olhando para o sistema hoje, não existe a posição do Bruno. Pois é. O que existe é ser um ala, no que fez o Cebolinha ali, para ficar bem preso na linha. E eu acho que isso aí você tira a chegada dele na área, que é um negócio que ele tem de muito bom. Um segundo atacante, né, o Gabriel, eu não lembro do Bruno jogando em espaço tão curto assim. Não, ele precisa de espaço para jogar, né? Entendeu? O Bruno, antes de machucar, é o tipo de jogador que eu falava, se ele colocar na frente... Dá um tapa e vai, né? Meu, não tem quem pegue, assim, tá ligado? Tem um gol contra o Palmeiras em 20 que ele faz, que ele dribla 2 jogadores assim, ele dá um tapa, vem o zagueiro, ele dá, vem o outro zagueiro, ele dá e cruza e o Pedro faz, né? Então, eu tenho sérias dúvidas, infelizmente, por essa, tipo, não diminui tudo que ele fez, nada, mas eu tenho sérias dúvidas para ver como que ele vai ser, como ele vai encaixar nesse Flamengo. No Losango do ano passado também não tinha, né? A gente falava um pouco disso também, não existia a função dele. Agora, o Vitor Pereira, ele é um treinador que muda muito a questão da plataforma. Ele até falou ontem que não vai ser toda hora com 3 zagueiros. Vai depender do adversário. Exatamente. O sistema que ele usou muito no começo foi o 4-3-3. E aí sim o Bruno brigaria, por exemplo, com o Cebolinha ali, entendeu? Só que no 4-3-3 você recua um pouco mais o Arrascaeta, então também é outra questão. O triângulo muda, então o meio ofensivo vira um meio campista, entendeu? Assim, o Flamengo tem um monte de peça, dá para fazer um monte de coisa. Agora, a minha dúvida é como fisicamente ele vai retornar. Isso é um negócio que me preocupa muito por ele ser um jogador de potência e velocidade. Vai ter que reinventar. Eu acho que um exemplo legal é o Keno, do Fluminense, que já há algum tempo foi se moldando e era um jogador só de correria de 1 contra 1, e hoje é um cara que constrói mais. Com o Cuca ele já construía mais. Bacana.